Revelação divina. Um novo tempo incrível está chegando para sua caminhada de fé. No terceiro ano de Jeoaquim, enquanto o povo de Israel se encontrava aprisionado nas garras do Egito, Moisés, um homem em fuga, buscava refúgio nas áridas terras de Midian. Aqueles desertos, embora secos e desolados, tornaram-se o lar do fugitivo que se tornara um simples pastor de ovelhas. A vida cuidando do rebanho afastava as memórias atormentadoras do Egito e do crime que o levara às margens da solidão. Assim Moisés viveu isolado e ensimesmado, aguardando um propósito que lhe parecia distante. A cada amanhecer, seus olhos se fixavam no horizonte, ainda carregando o peso de um passado que o perseguia como uma sombra. Foi em uma manhã tranquila, ao sopé do Monte Horebe, que Moisés se deparou com o extraordinário. Enquanto as ovelhas pastavam em silêncio, avistou uma sarça envolta em chamas que não se consumia. A luz ardente resplendia, mas ao mesmo tempo emitia um calor que paralisava. Certamente, algo divino estava prestes a se revelar. Tremendo, Moisés hesitou, sua mente agitada pela dúvida. O temor de um encontro com o sagrado o dominava, e o chamado de Deus ecoou em sua alma, com uma suavidade que desafia a sanidade. Moisés, Moisés. Ele não podia acreditar que seria chamado, um fugitivo sem valor, a desempenhar um papel em um plano grandioso. Quem sou eu para ir ao faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Indagou Moisés, o peso da responsabilidade inundando seu ser. Mas a resposta de Deus foi como um sopro de vida. Certamente estarei contigo. Com isso, a certeza de que a presença divina o acompanharia em cada passo começava a dissipar o manto da insegurança que o cercava. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. E assim começou a jornada de Moisés, marcada por desafios sem fim. Ele enfrentou a incredulidade do seu povo, que se queixava e reclamava, enquanto Deus se manifestava em milagres, como o extraordinário evento da abertura do Mar Vermelho. A fé de Moisés tornava-se um testemunho poderoso da soberania de Deus, mesmo quando as dúvidas lhe assaltavam a mente. Ele percebia aos poucos que a sarça ardente não era apenas um sinal, mas um convite ao propósito maior. Ele não era apenas um pastor de ovelhas, mas o chamado a guiar uma nação à liberdade. À medida que a jornada se desenrolava, a grande pergunta permanecia no ar. Quem, entre eles, estaria disposto a ouvir e responder ao chamado de Deus? Com cada passo dado em obediência, Moisés testemunhou o surgimento de um novo tempo. As promessas feitas ecoavam na vastidão do deserto, provocando corações sedentos de liberdade e salvação. A história ainda tinha muitos capítulos pela frente, mas a chamada de Deus ressoava como um sino, convidando a todos a se aproximar e descobrir o plano divino que se desenrolava em suas vidas. Quando Moisés finalmente se decidiu e partiu em direção ao Egito, carregando nas mãos a vara que lhe fora dada por Deus como sinal de autoridade, ele se sentiu como um homem entre mundos. O sonho de libertar os filhos de Israel pulsava em seu coração, mas a incerteza de sua jornada permanecia, como um peso na alma que não podia ser facilmente ignorado. O desafio diante dele parecia colossal. Confrontar o faraó, o rei do Egito, uma potência implacável, e pedir a liberdade do povo que sofria sob seu jugo. No caminho ao Egito, Moisés parou e olhou para o céu. O sol se punha, lançando através do deserto uma luz dourada, mas também trazendo à mente a escuridão que cercava Israel. Como posso fazer isso, Senhor?
Perguntou Moisés em um murmúrio angustiado, o vento levando sua dúvida ao alto. Assim que ele fez essa oração silenciosa, uma resposta ecoou em seu íntimo, tranquila e poderosa. Eu sou o que sou. Era como se a própria essência de Deus envolvesse aquelas palavras, afirmando sua soberania e direção. Ao chegar ao Egito, o coração de Moisés batia acelerado. As grandes cidades, os palácios e o estômago de sua vida anterior ocos revelavam a vastidão da opressão dos israelitas. Ele foi até seus irmãos, aqueles que compartilhavam do mesmo lamento, e compartilhou o que Deus havia lhe ordenado. As águas da dúvida ainda correndo em seus ouvidos, Moisés falou: O Senhor dos Hebreus me enviou até vocês para libertá-los da escravidão e conduzi-los à terra que flui leite e mel. Contudo, a incredulidade foi recebida com desconfiança. Como podemos crer em ti? Responderam. O faraó é imbatível, e o nosso sofrimento é maior que as promessas. Mesmo assim, Moisés se firmou, lembrando-se do Deus que lhe tinha falado, e orou pela fé que faltava naqueles corações desgastados. Assim, dentro do palácio, Moisés finalmente se apresentou diante do faraó. A opressão saturava o ar pesado. A presença do soberano enchia o ambiente com opressão e medo. Com a vara em mãos, Moisés declarou: Assim diz o Senhor, deixe ir o meu povo, para que me sirva. A resposta do faraó foi fria e cortante. Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor, e não deixarei Israel ir. A dureza do coração do rei fez com que Moisés se sentisse pequeno e impotente. Saindo do palácio, Moisés enfrentou um dilema profundo. Parecia que o plano divino estava em tumulto, e a opressão apenas se tornaria mais intensa. Ele voltou a clamar a Deus, construindo um diálogo fervoroso. Senhor, a situação se agravou. Eu obedeci, mas onde está o cumprimento de tuas promessas? E assim, o Senhor respondeu diretamente ao seu coração. Agora verás o que farei ao faraó. Ele será forçado a deixar ir o meu povo. As palavras de Deus eram como um fogo ardente, que acendia a esperança novamente. Portanto, devotado em fé, Moisés preparou-se para os eventos que mudariam não apenas sua vida, mas a de toda uma nação. Conhecendo o caráter poderoso e soberano de Deus, ele começou a entender que toda aquela história era um baluarte de libertação divina, em que sua própria fraqueza tornava-se um palco para a grandeza do Senhor. E assim, enquanto a confiança começava a crescer em seu coração, a história dos hebreus estava prestes a se desenrolar de maneira miraculosa. O povo escolhido, sob a nuvem da opressão, estava prestes a descobrir a profundidade da fidelidade de Deus. Mas à medida que os acontecimentos se desenrolavam, um novo mistério surgiu. O que aconteceria quando o poder divino se encontrasse com a resistência do homem? A batalha entre a fé e a incredulidade estava apenas começando. A próxima fase da jornada de Moisés e de Israel em direção à liberdade estava prestes a desvelar segredos que ecoariam por todas as gerações. Moisés retornou ao meio do povo, onde os sussurros de desespero e desconfiança pairavam no ar. Nas suas mentes, a opressão era uma sombra que se tornava cada vez mais densamente negra, como uma tempestade que não cedia. Ele se dirigiu a eles novamente, sentindo a ardente necessidade de infundir esperança em seus corações, mesmo que a dúvida ainda os cercasse. Temos um Deus poderoso, que não esqueceu de nós. Ele clamou, sua voz se elevando com a convicção de um profeta. O Senhor se lembrou da aliança feita com nossos pais. Contudo, a resposta vieram inquietantes. Moisés, nossas dores são maiores que suas palavras. A opressão aumentou, nossas forças se vão e a promessa parece distante. As lágrimas misturavam-se com a terra sob seus pés, e a sinceridade do sofrimento tornava difícil entender a extensão da promessa divina. Com o coração pesado, Moisés se retirou novamente, buscando a presença do Senhor.
Ele se prostrou em oração, quase gritando: Senhor, eu fui chamado para esta missão, mas o povo não acredita. A dureza do coração do faraó parece intransponível. O que eu farei, Senhor? A presença de Deus envolveu Moisés, e uma paz inexplicável começou a preencher a caverna de sua incerteza. Escuta, Moisés, eu tenho planos para este povo, e com mão poderosa eu os libertarei. Agora, prepare-se para que a minha obra se manifeste através de ti. Deus fez com que Moisés conhecesse os sinais que aconteceriam, anunciando que o faraó se tornaria um instrumento da sua grandeza. O Senhor disse: Eu colocarei minhas maravilhas no Egito, e o coração do faraó será endurecido, para que eu seja glorificado. Quando ele ouvir a minha voz por meio de ti, deixe ir meu povo. O orgulho e a arrogância não lhe permitirão ceder facilmente, mas ao final, perceberá que eu sou o Senhor. Armado com esse conhecimento, Moisés retornou ao faraó, sua determinação mais fervorosa do que antes. Assim diz o Senhor: Deixe ir meu povo para que me sirvam. O Senhor os buscará, e com grandes sinais e prodígios, eles conhecerão a quem pertencem. Os olhos do faraó se enrugaram em desdém. Não reconheço ao Senhor, e não deixarei Israel ir. E assim se deu início uma série de confrontos. O Senhor lançou sobre o Egito as maldições que revelariam a sua poderosa mão. A água do Nilo se transformou em sangue, os peixes morreram, e o cheiro se tornou insuportável. Porém, por mais angustiante que a cena se mostrasse, o coração do faraó permaneceu endurecido. Os egípcios cloraram a Moisés pedindo alívio, e Moisés clamou a Deus por auxílio, temendo que as pragas não apenas atingissem o faraó, mas também o seu povo. A resposta divina era clara, repleta de amor e justiça. Sim, o meu povo será resguardado, mas o Egito conhecerá a minha grandeza e a minha majestade. As suas correntes não se manterão por muito mais tempo. As pragas continuaram a se desdobrar. Rãs inundaram os lares, piolhos cobriram a pele, e a morte do gado foi um golpe reto no coração da riqueza egípcia. Cada uma dessas calamidades servia como um clamor do céu, um apelo sutil para que o faraó reconhecesse quem era o Senhor, e ainda assim, ele se recusava a ouvir. Finalmente, após a 9ª praga, a escuridão que cobriu o Egito como um luto de morte, o faraó gritou a Moisés, seu útero pressionado pelas paredes de uma incessante opressão: Partam, levem seus filhos, mas não me procurem mais. Contudo, mesmo ao conceder a libertação, seu coração não se voltava ao Senhor. O destino de todos os egípcios e israelitas estava gravado nas mãos de um Deus que escrevia uma nova história. E assim, após toda dor e sofrimento, um novo tempo estava prestes a surgir, mas a batalha final ainda estava por vir. A história revelaria um plano soberano do Altíssimo que edificaria a aliança de um povo e ressoaria até o fim das gerações. O que Deus estava prestes a fazer transcenderia a opressão, preparando o cenário para um novo pacto de redenção e transformação, onde um cordeiro seria o símbolo da libertação definitiva. Em meio a esse clima de tensão, um novo mistério se formava. O que significaria realmente estar livre e como Deus se mostraria fiel à sua promessa. Moisés perambulava entre as fileiras de israelitas, os olhares ansiosos cravados em seu semblante. O eco da ordem dada pelo faraó ainda reverberava em seus ouvidos, e o peso das lágrimas de seu povo fazia seu coração sangrar. Ele sabia que outro sinal estava por vir. Uma revelação que desafiaria não apenas o faraó, mas também os próprios israelitas que, àquela altura, ainda nutriram dúvidas quanto à fidelidade do Senhor. Deus havia falado a Moisés, em meio às chamas ardentes da sarça, e ele estava se aproximando novamente. Eu sou o Senhor que tira o meu povo da opressão, dissera. E agora, nos momentos que se seguiam, Moisés se preparava para a última e mais tremenda obra que ecoaria nas gerações. O Senhor instruiu Moisés: Falarás a todo o povo de Israel,
e cada um tomará um cordeiro conforme as famílias. Aquele cordeiro será sem defeito, e o matá-lo-ão ao crepúsculo. O som da ordem divina atravessou as valas e corações como um relâmpago, e o propósito de Deus se formou em suas mentes confusas diante do desespero. E tomareis do sangue do cordeiro, e o poreis nas ombreiras e na verga das portas. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, declarou o Senhor com poder. As instruções eram claras. Transformariam a noite de terror em salvação. Corações, acalmados pela esperança, começaram a entender a profundidade do plano de Deus. Enquanto Moisés comunicava ao povo, um murmúrio crescente se instaurou. Não era apenas uma ordem, era a promessa da libertação. Esta será a passagem do Senhor, e serei conhecido entre os israelitas como seu libertador, proclamou Moisés, sua voz ressoando como um trovão dentro das mentes aturdidas. Naquela noite de preparação, cada grupo em suas casas, o cheiro do cordeiro assado se misturava com o temor do desconhecido. Os israelitas se uniram em oração, pedindo que o sangue os protegesse das garras da morte que pairava sobre o Egito. Que o Senhor, em sua misericórdia, nos guarde. Agradeciam em vigoroso clamor. E à medida que a escuridão envolvia o Egito, o Senhor enviou o destruidor. Ele atravessaria a terra, e as casas que não possuíam o sinal de proteção do sangue estavam prestes a sofrer. Um medo reverente se apoderou do povo, mas aqueles que confiavam nas promessas de Deus permaneceram firmes. Eles entendiam que esta noite mudaria a história. O destino do Egito será decidido nesta hora, pensou Moisés, sua alma atraída pela urgência do momento. Ele sabia que a obediência ao Senhor garantiria aquela aliança que os selaria como seu povo. Assim, ele se ajoelhou, clamando em silêncio por misericórdia. Quando a meia-noite chegou, a dor e o lamento ecoaram pelo Egito. As famílias egípcias choravam a perda, e o lamento daqueles que não entenderam o aviso tornava-se um grito de desespero. E a terra, que se sentia tão orgulhosa, agora estava repleta de receio e dor. O faraó, em sua dureza, foi finalmente confrontado pela realidade da palavra do Senhor. Partam. Ele ordenou em desespero, sua arrogância quebrantada diante da soberania de Deus. Moisés então sentiu uma onda de força. Deus cumpriu sua promessa. A libertação chegou. Refletiu, o coração pulsando com a certeza de que mais ainda estava por vir. Estava evidente que o Senhor preparava uma nova aliança, que não apenas libertaria um povo, mas transformaria a história da humanidade. Um novo pacto estava a caminho, e uma vitória definitiva estava prestes a se manifestar. E assim, em meio a sussurros de temor e esperanças renascidas, uma pergunta se erguia entre o povo. Estaria essa libertação apenas o começo? Os céus estavam prestes a se abrir, e algo magnífico se desenrolaria. O que significaria ser salvo, e qual seria o propósito do Cordeiro? As respostas se aproximavam, mas a aventura da fé estava apenas começando. Moisés, com a ordem de partir ressoando em seus ouvidos, tomou um momento para contemplar o que estava prestes a acontecer. O pânico havia consumido o Egito, mas no coração de cada israelita pulsava uma nova vida, uma esperança renascente. O Senhor era agora um refúgio, e a luz da manhã se aproximava notoriamente. Era um claro sinal de que o cativeiro estava prestes a terminar. Ele se voltou para o povo aglomerado, cujos rostos expressavam alívio misturado ao temor do desconhecido. Levantem-se. O Senhor nos trouxe até aqui. Lembrem-se do sangue que nos protegeu. Falou Moisés, e as palavras dele acenderam uma chama de coragem nas almas fatigadas. Eram libertos, mas o que os aguardava além das portas daquela escravidão? Enquanto o dia despontava, cada casa reverberava com o eco dos últimos lamentos egípcios, um contraste ensurdecedor ao silêncio expectante daqueles que conheceriam a liberdade. As mulheres amarravam rapidamente seus pertences, e as crianças, ainda atordoadas,
seguiam seus pais em um devoto silêncio. A cada respiração, Moisés sentia o peso das promessas divinas, a urgência da promessa a Abraão, Isaque e Jacó. Reúnam suas coisas e preparem-se para partir, ordenou Moisés com uma autoridade que vinha do alto. Hoje sairemos debaixo das asas do Senhor que nos redime. E enquanto as palavras soavam, os israelitas se moviam com uma determinação nova. Neste momento crítico, Deus falou de novo a Moisés, ordenando-lhe que o povo pedisse aos egípcios objetos de prata e ouro. Moisés levou a palavra aos israelitas, e eles, com fé e ousadia, se dirigiram aos seus opressores. Ao verem a ferida que o Senhor havia infligido ao Egito, os egípcios, apavorados, entregaram tudo o que podiam para apressar a saída dos hebreus. O que antes era um símbolo de opressão, tornava-se agora um testemunho da vitória. Assim, os israelitas saíram com um grande peso de segurança, levando consigo o presente não somente dos bens materiais, mas também das promessas feitas por Deus. Ao cruzarem a entrada de Gósen, um clamor de libertação ecoou nos campos e nas ruas. A obediência tinha produzido livramento e também recompensas. Mas o coração de Moisés se voltou então para o futuro. Vamos nos lembrar do que o Senhor fez por nós, disse ele ao povo. A cada passo que dermos, vamos contar as maravilhas de sua mão poderosa e exigir que nossos filhos saibam da grandeza de nosso Deus. As famílias se uniram, o pensamento do futuro se entrelaçando com a promessa de que ele os levaria a uma terra que emana leite e mel. Enquanto a multidão avançava, a nuvem que representava a presença do Senhor ia adiante, guiando e protegendo a cada instante. Moisés sempre olhava para cima, buscando sabedoria em cada movimento, em cada passo data. O mar à sua frente tornava-se uma possível barreira. Um futuro incerto se aproximava. Mas naquele momento ele sabia, o que poderia parecer como um obstáculo, era apenas mais uma demonstração do poder sobrenatural de Deus, prestes a ser revelado. E então, uma nuvem escura surgiu. Sussurros de um novo desafio inundaram as fileiras do povo. O faraó, em sua arrogância restaurada, estava em movimentos. Seu coração, endurecido novamente, sentiu a dor da perda e a chama do orgulho. Eles não sairão, pensou ele enquanto ordenava seus soldados a seguir os fugitivos. Moisés, percebendo os sinais da escuridão se aproximando, ergueu as mãos ao céu. Ó Senhor, fortaleça-nos neste momento, porque sabemos que Tu tens um plano ainda mais glorioso que a nossa libertação. Mostra-nos a vitória. E assim, à beira do mar, o eco de sua oração foi rapidamente envolto pelo som das tropas egípcias se aproximando. A esperança e o medo dançavam nas almas israelitas. Mais uma vez, o coração do povo pulsava com perguntas. Como será a nossa salvação? Podemos realmente confiar nas promessas do Senhor? E, no silêncio que pairava como uma nuvem pesada, uma resposta se formava nas profundezas do mistério divino. Estava claro que o Senhor não apenas desejava libertar, mas também revelar a magnitude da sua glória. O que estava prestes a acontecer moldaria a história. Essa não seria uma simples libertação, mas um marco que ecoaria através do tempo, redefinindo a existência da fé. E assim Moisés se voltou para seu povo e declarou: Preparem-se para ver o agir do Senhor, pois ele está prestes a realizar seu poder entre nós. Um caminho se abrirá, e nós caminharemos nele. A promessa de Deus, como um canto místico, estava prestes a ser entoada. As tropas do faraó se aproximavam, o som dos cascos dos cavalos e o clamor dos homens cortavam a brisa tensa que pairava sobre o povo de Israel. Moisés, com o olhar fixo no horizonte da vastidão do mar, se fez novamente a pergunta que ecoava em seu coração: Como o Senhor nos salvará? Há uma promessa a ser cumprida. O povo se aglomerava, incapaz de discernir entre os ecos da vitória e os gritos de guerra que crescíamos nas proximidades. As crianças olhavam para os pais, os rostos marcados pela incerteza. O Senhor,
que tinha demonstrado sua poderosa mão em cada praga, ainda estava com eles. Moisés, tocado por essa certeza, ergueu a voz em meio ao clamor. Não temais. Fiquem firmes e vejam a salvação que o Senhor lhes trará hoje. Pois os egípcios que hoje vês, nunca mais os vereis. Neste instante, a nuvem que representava a presença de Deus se movia mais rapidamente, como se estivesse consciente do momento crítico que se aproximava. Ao perceber isso, Moisés se aproximou das águas revoltas do mar. O vento começava a soprar com intensidade, e ele sentiu a urgência de clamar ao Senhor. Ó Deus de nossos antepassados, abre-nos os olhos nesta hora. O que devemos fazer? E foi nesse momento de profunda oração que o Senhor respondeu a Moisés. Por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e divida-o. E os filhos de Israel passarão pelo meio do mar em terra seca. Êxodo 14, 15 e 16. A voz de Deus soou poderosa em seu espírito, revigorando a coragem de Moisés. Ele se virou para o povo, e suas palavras fluíram como água viva. O Senhor nos ordena, marcharemos em direção ao mar. Acreditem, pois ele nos garantirá um caminho onde parece não haver. Os israelitas, agora reanimados, começaram a se mover. As mulheres com seus filhos em braços, e os homens com a determinação renovada, foram guiados a lutar pela liberdade prometida. Quando alcançaram a beira do mar, a água se agitou violentamente, como se estivesse retendo um segredo sagrado. Moisés, obedecendo à ordem divina, levantou a vara. A multidão contava os momentos, cada um ansioso por ver o que Deus efetuaria. E então, como um eco do passado, as águas começaram a se separar, revelando um caminho seco que se estendia sob o olhar atônito de todos. As paredes de água se erguiam como torres de cristal em ambos os lados, e o povo atravessou, com os corações pulsando de fé e temor. Cada passo era um testemunho da fidelidade de Deus. Veja, o Senhor é bom. Seu amor dura para sempre. Coroavam, enquanto caminhavam pelo fundo do mar. Mas a nuvem escura do exército egípcio não estava muito longe. Com o faraó ainda determinado a capturá-los, as forças do Egito seguiram a trilha, confusas pela glória que enchia o espaço. O Senhor, porém, estava com seu povo. Engolidos pelo desespero, os egípcios se encontraram em um caos. O Senhor enfraqueceu suas rodas, dificultando-lhes o avanço. Que estrondo! Gritaram uns aos outros. O Deus de Israel luta por eles. E ao clamor do pânico, Moisés, já do outro lado, olhou novamente para o mar. Ó Senhor, sobre nós, manifeste agora o teu poder, orou ele, sabendo que a batalha ainda não estava vencida. Então o Senhor ordenou, estende a mão outra vez sobre o mar. E Moisés fez assim. As águas voltaram ao seu lugar com força devastadora, engolindo os egípcios que tinham se atrevido a seguir. Os israelitas, em segurança na margem, viram a glória do Senhor sendo manifestada, lembrando-se das promessas de seus antepassados. Aquela não seria apenas uma libertação, mas um sinal eterno do poder de Deus. Eles cantaram juntos. Quem é como o Senhor que luta por nós? Ele é nosso refúgio e fortaleza. E em meio aos louvores, a voz de Deus ecoou novamente no coração de Moisés. Este é o início da nova jornada. Uma nova aliança está diante de vocês. O que o Senhor estava prestes a revelar não seria apenas a libertação da escravidão, mas o fundamento de uma nação. Uma aliança de promessa e um novo propósito. Um sopro de expectativa pairava no ar. As jornadas futuras seriam moldadas pelo poder que haviam testemunhado. Agora sabiam, a mão do Senhor estava com eles, e maiores provas estavam por vir, pois sua fé seria testada como nunca antes. Assim, enquanto o eco da vitória ressoava nas terras de Israel, uma pergunta permanecia. O que mais o Senhor fará por seu povo escolhido? Com a luz da manhã filtrando através das nuvens dispersas, Moisés se antecipou ao seu povo.
cujos rostos ainda estavam banhados pela glória da recente libertação. As vozes alegres dos israelitas ecoavam as promessas de Deus, e a empolgação pulsava no ar. Porém, um peso espiritual se abatia sobre o coração de Moisés. Ele sabia que a jornada estava apenas começando. "O Senhor nos chamou", exclamou ele, sem se deixar levar pela emoção passageira. "Ele nos libertou para adorá-lo no deserto. Preparai-vos, pois caminho por um lugar desconhecido se aproxima. O que nos aguarda, só ele sabe." Os israelitas, agora encorajados, se reuniram em torno de Moisés, seus olhos brilhando com a esperança renovada e, ao mesmo tempo, com a incerteza que poderia vir das terras adiante. Em meio a eles, Miriam, a irmã de Moisés, tomou um tambor e começou a tocar, seus pés dançando com alegria. "Cantemos ao Senhor, grandioso é o seu poder. Ele lançou ao mar o cavalo e seu cavaleiro." As mulheres se juntaram a ela, formando uma coral celestial que reverberava com a libertação proclamada. Moisés, observando o clamor do povo, sentiu a força da unidade, mas a voz do Senhor em seu coração trouxe um novo alerta. "O caminho é longo, Moisés, e perigosos são os desafios à frente. Levarás meu povo através de lugares de prova, mas não estejam com medo, pois estarei contigo." Assim eles partiram, e o Senhor os guiou por caminhos cheios de espinhos e rochas intransponíveis. Os primeiros dias no deserto foram marcados por muito louvor, mas também por murmurações. A sede e a fome faziam-se ouvir, e a cada passo que Deus os levou para longe do Egito, as dúvidas começaram a assolar o coração do povo. "Dê-nos comida, dê-nos água", clamavam eles. As memórias das cebolas e das ervas aromáticas do Egito os perturbavam. Moisés, angustiado, se voltou a Deus. "Senhor, como posso lidar com esse povo? Eles só conhecem queixas." Deus, em sua infinita misericórdia, respondeu: "Eis que farei chover pão do céu. Vocês comerão o que necessitam, e da rocha farei surgir água para matar sua sede." Êxodo 16, 4, 17, 6. A certeza nas palavras do Senhor reanimou Moisés. Ele decidiu comunicar ao povo a provisão de Deus. O maná descerá do céu e a água fluirá da rocha. O povo precisava aprender a confiar naquele que os havia liberto. Nos dias que se seguiram, Moisés começou a ensinar ao povo a importância de lembrar as obras de Deus e aguardar o descanso do sábado. Uma nova ordem estava sendo estabelecida, um lembrete da criação e do caráter de Deus. 6 dias trabalhareis, mas o 7º é o dia do descanso, proclamou Moisés. Mas no fundo de sua alma, um sentimento de inquietação o acompanhava. Com a promessa de uma terra cheia de riquezas se aproximando, ele sabia que as provações que viriam eram grandes. O povo teria que se adaptar ao propósito de Deus e ser uma nação santa. Certa manhã, enquanto Moisés meditava nas instruções de Deus, ouviu a voz da nuvem que envolvia o monte Sinai. Uma chama de luz parecia tocar os céus. O Senhor falaria novamente. "Prepara o povo e santifica-os", ordenou. "Nosso encontro mudará tudo." Moisés percebeu que aquilo era mais do que um simples encontro. Era a revelação da vontade de Deus para seus escolhidos. A expectativa crescia no coração de todos. Era um convite a um relacionamento mais profundo, a um compromisso de aliança que se estenderia por gerações. "Desde agora, meu povo será um reino de sacerdotes e uma nação santa." Êxodo 19, 6. Enquanto o povo se preparava, um profundo mistério pairava no ar. Os corações pulsavam com a expectativa do que estava por vir. Que lei o Senhor revelaria? Quais seriam as diretrizes que moldariam seu futuro? O que mais estava em seu plano soberano que ainda não compreendiam? Assim, a tensão divina crescia, deixando um eco profundo em suas almas. O que mais o Senhor revelará ao seu povo? Poderá a nossa fé suportar o que está por vir? Quando a manhã se transformou em um brilho ofuscante, Moisés convocou os anciãos de Israel, cujo semblante refletia tanto temor quanto expectativa.
Ele estava ciente de que a revelação que se aproximava era mais do que uma simples instrução. Era a própria presença do Senhor que desceria sobre eles, e tudo seria diferente. Junta-te ao povo e santifica-os, ordenou Moisés com um tom firme, mas suave. Hoje o Senhor revelará seus caminhos e mandato. Lavem suas roupas e preparem seus corações, pois no terceiro dia o Senhor descerá à vista de toda a nação no Monte Sinai. Êxodo 19, 10, 11. O povo, ciente da seriedade do momento, começou a se purificar, lavando-se das impurezas e abandonando suas queixas. A atmosfera estava densa de reverência enquanto se preparavam para o encontro divino. Mães seguravam seus filhos, e todos olhavam com ânsia e temor para o monte que começava a ser envolto em nuvens. No amanhecer do terceiro dia, trovões e relâmpagos romperam o céu, e uma densa nuvem cobriu o monte. O som de uma trombeta soou alto e forte, fazendo o coração de cada israelita tremer. Moisés, de pé à frente do povo, olhou para a montanha em chamas, onde a glória de Deus se manifestava de maneira indescritível. Agora, o Senhor falará, disse Moisés tomando coragem. O povo se reuniu, suas vozes agora silenciadas pelo temor sagrado. A terra tremia sob seus pés, e o Espírito de Deus passou entre eles. Então, ouviu-se a voz do Senhor, poderosa como o rugido de um leão. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 22, 3. As palavras que ecoaram no ar eram mais que leis. Eram a declaração da soberania de Deus e a fundação da aliança. O pavor se misturou com uma profunda gratidão nos corações do povo, que agora sabia que, a partir daquele momento, cada preceito embutiria a essência do caráter de Deus, e sua identidade como nação estava prestes a se solidificar. As instruções continuaram a ressoar. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Êxodo 24, 7. Cada mandamento pintava um quadro nítido do que significava ser separado e escolhido por Deus. Enquanto a voz divina se erguia, Moisés escutava atentamente, percebendo que essas leis não eram meramente regras, mas vida e proteção para o povo. Vocês são chamados para ser luz entre as nações, compreendeu ele, e a responsabilidade pesava sobre seus ombros. Quando a voz do Senhor cessou, uma eterna reverberação de adoração e temor tomou conta do povo. Moisés, ansioso e reverente ao mesmo tempo, subiu mais uma vez ao monte, onde a presença de Deus aguardava por ele. Assim que chegou ao cume, o Senhor o envolveu em uma nuvem resplandecente e começou a entregar não apenas as leis, mas uma compreensão mais profunda de seu plano. Um plano que estender-se-ia para além do tempo e do espaço, envolvendo cada geração futura. Eu farei uma aliança com este povo, disse o Senhor. E eles conhecerão meu nome e saberão que sou o Deus que guarda e abençoa. Não é apenas sobre regulamentos, mas sobre um relacionamento. Enquanto Moisés recebia as tábuas, uma revelação ainda maior piscava nas sombras. Uma promessa de liberdade não apenas física, mas espiritual. O Senhor havia chamado seu povo a viver em unidade, em amor e com um chamado glorioso. De repente, Moisés sentiu uma urgência crescente. O que mais Deus estava prestes a revelar? Se aquele encontro era tão transformador, o que significaria para sua jornada no deserto? Novas promessas aguardavam por eles, e a nuvem de sabedoria envolvia as verdades divinas com um manto de mistério. No meio da tempestade de revelação e temor, quão profundos serão os passos da fé que estamos prestes a dar? A incerteza crescia à medida que a soberania de Deus se desdobrava diante deles. Que novos desafios e alianças aguardam esses escolhidos do Senhor? Insistia em Moisés, ao observar a nuvem reluzente que agora os envolvia. O plano soberano de Deus estava prestes a ser revelado em sua totalidade, e a jornada da fé apenas começava.
Enquanto Moisés permanecia no pico do Monte Sinai, preso entre a majestade de Deus e a responsabilidade que agora pesava em seus ombros, a voz do Senhor continuava a ressoar, não apenas como um chamado, mas como um pacto vibrante. A nuvem que o envolvia a cada instante revelava-se mais intensa, prometendo luz e entendimento em meio às trevas do desconhecido. O que te ordenei será para a vida de cada um, declarou Deus, e a cada sílaba o ar parecia sussurrar a essência da esperança. Estes mandamentos não são somente para te guiar, mas para te formar em uma nação santa, que refletirá a minha glória entre os povos. Êxodo 19:6. Moisés, tomado pelo temor e pela reverência, sentia seu coração pulsar em uníssono com a heartbeat divina. Ele sabia que cada palavra carregava um peso inexplicável e um chamado que transcenderia gerações. Era uma convocação para não só obedecer, mas para experimentar o poder transformador de viver em conformidade com a vontade de Deus. Enquanto isso, nas planícies ao pé da montanha, o povo de Israel aguardava com olhares comedidos e corações palpiterantes. A visão do relâmpago, o som da trombeta e a tremenda presença de Deus atraíam uma mistura de temor e pura adoração. Será que veremos Moisés novamente? O que acontecerá a nós em sua ausência? Os murmúrios se intensificavam como o vento, criando uma corrente de ansiedade. Deus, conhecendo o temor e a fragilidade de seu povo, instruiu Moisés: diga ao povo que não se aproxime da montanha, pois minha santidade não pode ser profanada. Eles devem saber que a santidade requer respeito e devoção. Êxodo 19:12-13. As palavras eram tanto um aviso quanto uma promessa. Em sua santidade habitava também a proteção que o povo necessitava. Moisés desceu, portador das tábuas sagradas que continham os mandamentos e a essência do relacionamento com o Senhor. Ao encontrar seu povo, ele percebeu que a expectativa havia dado lugar à inquietação. Com firmeza, ele compartilhou o que havia recebido. O Senhor nos encontrou e nos deu a forma de viver. Somos chamados para ser o seu povo, com leis que nos guiarão a um futuro glorioso. A alegria e a confusão se mesclaram nos rostos dos israelitas enquanto eles ouviam. O que significaria viver sob essas novas instruções? Qual seria o impacto nas suas vidas, na sua adoração? A incerteza pairava no ar, como as nuvens que ainda destacavam a montanha. Não temas, disse Moisés com um semblante que refletia a serenidade que vinha de Deus. Estamos prestes a entrar em um novo tempo, um tempo de revelação e de grandes promessas. Ele sabia que ali, entre eles, estava se formando um testemunho de fé que ecoaria por todas as nações. Entretanto, enquanto o povo começava a entender a profundidade desse chamado, uma sombra ameaçadora se ergueu entre eles. O ímpeto da carne e a natureza de dúvidas estavam prestes a se manifestar de forma contundente. Enquanto Moisés se afastava para mais uma vez encontrar o Senhor, ele sentiu um torcer em seu espírito. A fragilidade de sua nação era palpável, e nas sombras, um desafio se aproximava. No topo da montanha, novamente diante do Senhor, Moisés olhou para o céu que parecia se abrir ainda mais em glória. Que mais você está prestes a nos revelar, Senhor? Perguntou ele, com um anseio profundo jorrando de seu ser. Naquele instante, a voz de Deus retumbou mais uma vez, não de forma severa, mas de maneira reconhecível e ternamente poderosa. Estão preparados para ver o que tenho reservado para eles? Meu plano é maior do que eles podem imaginar. E assim, enquanto a nuvem de Deus encobria o monte, as promessas surgiram diante de Moisés, não apenas para aquela geração, mas desdobrando-se até épocas futuras. Um novo pacto que ressoaria em silêncios e celebrações, lembranças e esperanças, apontando sempre para algo mais grandioso que ainda estava por vir. Eles conhecerão meu nome, e um dia, sob essa mesma luz, você verá meu filho, e nele encontrará a verdadeira libertação.
A revelação se tornava cada vez mais clara, mas o futuro ainda mantinha mistérios que, em sua plenitude, desafiavam a percepção humana. E assim, enquanto Moisés descia, a expectativa pulsava, não apenas pelo que eles estavam prestes a receber, mas pelo que Deus tinha planejado para todo o seu povo. A jornada estava apenas começando, e o caminho para a terra prometida não era simplesmente um destino físico, mas um profundo entendimento do caráter redentor de Deus se revelando através da história. Moisés desceu do Monte Sinai com as tábuas da lei firmemente em suas mãos, mas seu coração estava assombrado por uma nuvem de angústia. O relato sublime da presença de Deus, as palavras gravadas nas pedras, a promessa de uma nova aliança, estavam prestes a serem desafiadas. Assim que se aproximou do povo, ele sentiu os olhares inquietos fixos em sua figura. Aquela mesma multidão que um dia clamou por libertação, agora parecia cambalear entre a fé e a dúvida. Primeiro, escutem o que o Senhor nos mandou, anunciou Moisés, sua voz carregando a gravidade do que testemunhara. Mas o que ele viu ao seu redor era um frenesi de insegurança. A impaciência começava a tomar conta do povo. A fé que tinham ao sair do Egito começava a se esvair no deserto quente e impiedoso. As vozes vibrantes da multidão ecoavam ao seu redor, e entre elas, Moisés avistou um homem que se levanta, Araão, seu irmão. Ele estava ali, mas havia uma hesitação em seus olhos. O povo está impaciente, Moisés. A ausência prolongada fez com que eles buscassem um intermediário que visse a presença de Deus como distante demais, disse Araão, enquanto o olhar dele se deparou com as montanhas que agora encobriam a glória de Deus. Devemos ser cuidadosos. O Senhor exige reverência, mas o que podemos fazer enquanto aguardamos por sua direção? Araão prosseguiu, temendo pela fidelidade do povo. Moisés sentiu o peso daquela conversa. Seu coração se apertava ao ver a ameaça da fragmentação se aproximando. Precisamos permanecer firmes na esperança. O Senhor se revelou a nós, e suas instruções são claras. Não devemos buscar outros deuses. Advertiu ele, sabendo que uma tempestade estava prestes a se formar. Entretanto, a massa, agora inquieta, clamava a Araão: faz-nos um Deus que vá diante de nós, porque quanto a este Moisés, não sabemos o que lhe aconteceu. Êxodo 32, 1. O clamor parecia crescer e reforçava questionamentos que Moisés achava que já haviam sido silenciados pelo poder de Deus. A pressão subiu, e Araão cedeu à demanda. Recolham os brincos e as joias de ouro e traga-me, disse ele. Ah, como a história de Adão e Eva ecoava nos ouvidos de Moisés, relembrando-lhe que a fragilidade da natureza humana sempre corre o risco de sucumbir sob a tentação. Enquanto isso, no alto do monte, o Senhor falou a Moisés, alertando-o: vai e desce. O povo se corrompeu rapidamente. Eles se desviaram do caminho que lhes ordenei. Êxodo 32, 7. Cada palavra, como um eco de um trovão, encheu o ser de Moisés de temor e de dor. O pecado de seu povo provocava o receber da lei, não como um cenário de novos começos, mas como a possível aniquilação. Desesperado, Moisés descendeu, suas mãos fortes segurando as tábuas que representavam o pacto. Ao se apropriar do vale, a cena que se desenrolava fez seu coração se despedaçar. O bezerro de ouro, resplandecente sob as danças e gritos de adoração, era um retrato vivo da traição e descaracterização do que Deus esperara deles. A cada passo que ele dava, a vergonha e a tristeza se misturavam em sua alma. Que é isso que você fez, Araão? Moisés disparou, a fúria sutil no profundo compromisso de um líder. Araão gaguejou, sua defesa se esvaindo sob o olhar penetrante de seu irmão. O povo estava tão inquieto, eu os ouvi. A dor em Moisés era palpável. Eles já esqueceram o Deus que os libertou do Egito. Que sacrilégio usurpa a relação que temos com o Altíssimo. E então, lançando as tábuas no chão,
foram quebradas em 1000 pedaços, simbolizando a transgressão do pacto. A indignação de Deus era um fogo ardente. O Senhor disse a Moisés: Eu os consumirei, e de você farei uma nação maior. Êxodo 32:10. A ira divina estava justificada, mas a intercessão de Moisés começou a brotar como uma flor em meio à tempestade. Misericórdia, Senhor. Lembre-se de seus servos, de Abraão, Isaque e Jacó. Não permita que o pecado do povo haja em prejuízo ao seu nome, clamou Moisés. E assim, as palavras de um intercessor foram ouvidas por um Deus que anseia pela reconciliação. O Senhor ponderou e, enquanto o calor da ira se apaziguava, o destino de Israel foi novamente colocado nas mãos de sua compaixão. Moisés viu que o caminho da redenção começava com a verdadeira contrição. Eles precisavam reconhecer a gravidade de seu erro. Assim, ele disse ao povo: A quem pertence o Senhor, venha a mim. Êxodo 32:26. No fundo de sua batalha espiritual, a única saída era o arrependimento genuíno. E assim, enquanto Moisés se preparava para interceder mais uma vez, um novo mistério se formava em torno da promessa de igreja. O que se faz necessário para restaurar a relação com o Senhor? Em sua intensidade, a narrativa não era apenas sobre a libertação, mas também sobre reconciliação. Um pacto de esperança em meio à traição. O plano soberano de Deus, embora desafiado, estava prestes a desvelar-se à luz da fidelidade divina.